Olá, seja bem-vindo! Já é outono, o outono começou hoje, 21 de junho, às 7 horas e 7 minutos. E no sudeste do Brasil, a nova estação começou com calor e tempo seco. Também está fazendo muito calor no centro-oeste do Brasil. No sul, também temperaturas mais elevadas e chuva. Quer saber mais da nova estação? É só ficar com a gente, porque a Grossomar já está no ar. Desirê, é o inverno que começa, eu tô soltando outono, é o outono que termina. É o outono que termina. Terminou. Começou o inverno. Tchau, outono, começou o inverno. É que esse inverno tá com mais cara, sei lá, de outra coisa, o inverno já tava com cara de outono. O outono já estava com cara de inverno, tá vendo? E aí agora o inverno começou com temperatura elevada em grande parte do centro-sul do país. Vamos corrigir, o inverno começou hoje, às 7 horas e 7 minutos. Tá vendo? É isso mesmo, Priscila. A estação muda a nossa Boa tarde pra você. Boa Feliz tarde. inverno pra você. Feliz inverno. Bem-vinda de volta, Desirê. Obrigada, Priscila. Boa tarde também a todos que nos assistem. E a nova estação realmente começou já com temperatura mais alta no centro-sul do Brasil, só que vem mudanças por aí. Tem uma frente fria que hoje já provoca chuva no Rio Grande do Sul. Amanhã baixa temperatura, baixa não, viu? Vai ter uma queda bem acentuada de temperatura de hoje para amanhã no Rio Grande do Sul. Só para vocês terem ideia, hoje a máxima chega aos 26 graus em Porto Alegre, mas amanhã já não vai passar dos 18, 19 graus. Não vai dar geada porque vai ter bastante umidade, mas o declínio vai ser bastante sentido, bastante acentuado. Isso para o Rio Grande do Sul. Santa Catarina também, a nebulosidade vai aumentar, pode chover um pouquinho, leste do Paraná. Agora sudeste, centro-oeste, interior do Nordeste, nada muda. Como é bem normal para a época do ano, o tempo segue seco, Priscila. E olha, Desirê, você sabe que a gente estava monitorando aqui as temperaturas, eu e a Heloísa Pereira, e antes, quando a Desirê estava falando das temperaturas de julho, a gente estava com um julho bem tranquilo, viu? Sem nenhuma queda brusca. Ontem apareceu uma quedinha entre os dias 9, 10, 11 e 12. Então, vamos ficar de olho. Vamos dar já uma olhadinha, por exemplo, em Santa Maria? Vamos lá. Santa Maria, para ver se hoje os modelos estão mostrando essa queda de temperatura. São 4 dias seguidos, com mínimas que no centro-sul do Paraná, viu, Desirê, deu até geada, viu? Só no centro-sul. Santa Maria, vamos ver. Cascavel escapa, fica com mínima de 8 graus, 7. Agora, Guarapuava, Apucarana, deu 2 graus, viu, Desirê? Eu fiz ontem uma transmissão ao vivo para receber o inverno, não o outono, né? E aí a gente fez pelo Facebook, aí muita gente perguntando do Paraná, aí a hora que a gente vai pegando todas essas cidades fazendo a previsão, essas duas apareceram temperatura olha mais aqui, baixa. ó, Santa Maria tá dia 25 agora, já próxima tá agora segunda-feira. Tá Com 2 graus, depois dia 26, 5 graus, depois tem outra queda aqui, ó, dia 6 de julho, 3 graus, dia 11 de julho, 3 graus, e dia 15 de julho, 1 grau. Realmente, a expectativa é de o julho vai ser um mês mais frio no centro-sul do Brasil de uma forma geral, tá? Esse inverno, ele não vai ser um inverno rigoroso. Ele vai ser perigoso, porque a gente já vem falando aqui desde o começo do ano, porque é um inverno sob uma neutralidade climática, então as massas de ar polar, elas são mais continentais. E ele vai ser perigoso também, porque vai ter muita alternância de temperatura. A gente vai ter onda de calor no meio do inverno, tá? E de uma hora para outra, a temperatura deve despencar a ponto de gear no centro e sul do Brasil. Tem esse risco. Ainda não tem data marcada, por exemplo, para uma possível geada no norte do Paraná, onde tem café, no sul de Minas, mas é um risco que a gente não descarta, porque essas massas de ar polar, apesar delas não serem tão frequentes, elas serão perigosas. Sim, vamos colocar então a Apucarana também? Vamos lá, Apucarana. Agora eu tô curiosa, viu, Desirê? Porque no Rio Grande do Sul, olho aqui. Tem que ficar de olho. No Rio Grande do Sul aparecem várias quedas de temperatura ao longo do mês de julho. Apucarana, Paraná. Apucarana, Paraná. Priscila, de qualquer forma, a gente pode não bater o martelo exatamente, né? Porque cada dia que a gente abrir o modelo aqui, a gente vai ver uma temperatura em dias diferentes, né? Ele vai mudar. Mas dá só uma olhada aqui, essa quedinha. Então, aí o que acontece? Ó, aqui tá dando 5 graus. Ó, hoje já tá dando 6. Ó,
Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ficar de olho na primeira quinzena do mês de julho. Pelo jeito, vai ser a com maior risco aí de queda acentuada de temperatura. Apesar dos modelos não mostrarem hoje esse risco de geada para Apucarana, tem uma queda aí de temperatura no comecinho do mês de julho e a gente tem que ficar de olho aí nessa primeira quinzena do mês de julho. Vamos prestar atenção, primeira quinzena do mês de julho, a partir do dia 8 aí, 7, né? Tem essa queda. Tá certo, Desirê. Agora tem gente aqui, olha, de Neves Paulista, interior de São Paulo, que ainda a previsão para os próximos 3 meses é a Marlene Bertatti. Ela disse que não perde um programa. Obrigada, viu, Marlene, pela sua participação. Da próxima vez envia um vídeo. Vamos lá, Marlene. Ó, tempo seco, né? Essa época do ano não chove no interior paulista, é muito normal. De vez em quando, essas massas de ar polar que eu falei aqui, que vão avançar pelo continente, no centro-sul do Brasil, muitas vezes elas vão induzir uma chuva aqui, outra ali, no estado de São Paulo, tá? A gente pode até fechar o inverno com chuva acima da média, mas isso não quer dizer muita coisa, porque o inverno é seco, então qualquer chuva que caia já deixa acima da média, tá? Então, de vez em quando vai acontecer um episódio de chuva, mas não conte com essa chuva, porque ela vai ser de baixos acumulados e de forma mal distribuída, tá bom? Ó, para os próximos 30 dias, nada de chuva, tempo seco, cuidado com a umidade relativa, principalmente no meio da tarde, deve despencar, é normal para essa época do ano, tá? No começo de agosto, tem previsão aí para uma chuva fraca, pelo jeito uma frente fria que pode organizar aí algumas áreas de instabilidade no estado de São Paulo, mas é só chuva fraca e passageira. Depois o que predomina é o tempo seco de novo, ao longo de boa parte do mês de agosto. Setembro tem um episódio rápido de chuva por volta do dia 9 também, maior parte do mês com tempo seco, e só a partir do final de setembro e decorrer de outubro é que a gente tem uma frequência boa de chuva nessa região. Quanto à temperatura, vamos olhar, porque de vez em quando a gente vai ter umas massas de ar polar aí um pouquinho mais nervosinhas, né, que podem derrubar a temperatura. Por enquanto não tem previsão para uma temperatura abaixo de 10 graus nessa região, tá? Tá. Desirê, você sabe que ontem, enquanto eu estava fazendo a transmissão pelo Facebook do Canal Rural, quem apareceu na redação? João Batista Olive, nosso amigo. E ele já foi falando... O que ele aprontou? O que ele aprontou? Querendo saber realmente do retorno das chuvas aí para essa... Eu sei que o assunto é inverno hoje, mas falando de primavera. E aí eu falei para ele que esse ano é antecipado, que esse ano chega a partir da primavera, né, ganhando força em outubro, que é melhor que o ano passado, né? Mas tem que tomar cuidado no centro-oeste, porque Mato Grosso, Goiás principalmente, Matopiba, Cerrado Mineiro, estas regiões, elas vão receber as primeiras pancadas em setembro, mas essa chuva pode ser perigosa, porque ainda não vai ser a consolidação da época de água mesmo, de chuva, nestas áreas, tá? Então, pode acontecer uma quebra dessa chuva no decorrer de outubro, pode ter um período prolongado aí de tempo mais seco e só voltar em novembro. Então, a gente precisa monitorar essa previsão de chuva para os próximos meses. Mas, de qualquer maneira, eu dei boa notícia. Falei, esse ano começa a partir de setembro. É melhor do que o ano passado. Mas ele estava querendo bater naquele martelo, dizendo, mas não é resfriamento, não é laninha? Eu falei, não. Não, João Batista. A maioria... É aquecimento. Tem alguns modelos oceânicos, poucos, tá? Indicando que pode acontecer... Mas 65% de chance a maioria dos modelos internacionais, tá indicando o aquecimento do Pacífico. Tá certo, Desirê tá com o discurso alinhado com o meu, então isso não importa. Vamos lá, agora é Campo Mourão, para os próximos 30 dias, é o Márcio Belo Correia que quer saber. O pessoal do Paraná participando em peso aqui, né? Todo mundo interessado nesse monitoramento do frio, para saber quando chove de novo. Eu vou até querer confirmar aqui se mantém a previsão agora ao longo do inverno, que é o seguinte, o agosto sendo um mês mais molhado para o Paraná, tá? Sim. Então, junho, final de junho aqui e decorrer de julho, seco. Campo Mourão com tempo seco. Agosto começa a chover, Agosto, inclusive... Apesar desse gráfico não mostrar uma grande frequência de chuva, nada muito extraordinário, a maioria dos modelos estão indicando um agosto até com chuva acima da média para o Paraná.
tá? Então a gente pode ter aí uns episódios fortes de chuva no decorrer do mês de agosto. Setembro seca de novo, tá? E aí é só chuva isolada, e aí a chuva volta a ganhar força no final de setembro. Vamos ver a temperatura, como que vai se comportar na região de Campo Mourão para esses próximos dias. Tem a quedinha, aquela queda lá no começo do mês de julho, por volta do dia 4, mas por enquanto nenhuma queda muito acentuada, a não ser no começo de agosto para 5 graus. Muito bem, Desirê. Agora a gente tem, já que o assunto é a volta da chuva também, lá na primavera, é o Wellington Zamborski, que é de Guarantã do Norte, Mato Grosso, que é a previsão de chuva. Quando é que volta a chover? Porque aqui tá muito seco. Ai, vai ficar. Guarantã do Norte. Por enquanto vai ficar mesmo, tá? Vamos ver se a gente enxerga essa falha da chuva, o que acontece. É isso, exatamente. Ó, 30 dias sem chuva, agora pelo menos, vamos ver. Continuando, agosto ainda sem chuva. Setembro tem pancadas de chuva, ó, 7 de setembro começa a chover, o volume não é muito elevado, mas vai aumentando. Aí eu quero ver aquele mês de outubro, ó, Priscila, a falha aqui, ó, tá vendo? Essa falha aqui em outubro. que eu tô falando. A falha da chuva em outubro, novembro, voltando no final de novembro. Então tá oscilando ali. Decorrer de outubro. Volta setembro chove bem, mas aí outubro dá aquela falhada. Outubro dá aquela falhada. Falha de outubro, viu? É isso aí. Isso é difícil. Falhou também ano passado, né? Mas só que o ano passado ela chegou com pouco volume também, eu acho que é mais complicado. Esse setembro parece que está melhor do que o ano passado. Entendi. Agora é o Éder Alves, de Bonito, Mato Grosso do Sul. Plantei aveia e milho e quero previsão para Bonito, 90 dias de chuva e geada. Será que tem geada lá para Bonito, Mato Grosso do Sul? Vamos ver. Primeiro vamos falar da chuva. Por enquanto ela não chega, o que é normal. Ó, tem uma chuvinha lá em agosto, mas é fraca. Provavelmente frente fria, organizando alguma instabilidade, depois meados de agosto também, mas o que predomina mesmo é o tempo firme. Só em setembro é que a chuva vem com mais frequência, e aí outubro ainda com bastante chuva, ó, fica bem concentrada a chuva, setembro, outubro. Novembro diminui um pouquinho, mas não vai ser um problema, porque vai ter chovido bem entre setembro e outubro, tá? Essa é uma região que vai ter um bom regime de chuva agora, voltando à primavera. Vamos falar de temperatura, que também é uma preocupação dele. Ó, tem uma queda de temperatura aqui para 11 graus, por enquanto não tem previsão para queda tão acentuada de temperatura. Nada de geada em Bonito por enquanto. E olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas depois nós vamos responder a cidade de Bueno Brandão. É a Adriana Constantini, mineira, só daqui a pouquinho, tá? Já estamos de volta com o AgroSomar, a cidade é Bueno Brandão e a telespectadora é uma mineira, é a Adriana Constantini, que é lá de Minas Gerais. Eu nem sei exatamente onde fica essa cidade, ela está dizendo o seguinte, que ela é produtora de café e leite, está tudo muito seco por lá, faz mais de um mês que não chove e é muito legal ver mulheres como vocês aí nos representando com um trabalho maravilhoso. Gosto muito também do programa Mercado e Companhia com a Kellen Severo, olha lá. Então, elogio aqui para as meninas do AgroSomar e para as meninas do mercado, já que a Desirê está nos dois programas, tá? E a gente adora também receber mensagem das produtoras, né? Que Sim. Muita força. As mulheres estão à frente do seu tempo, à frente no campo. Pri, pelo jeito, deve ser Triângulo, sul de Minas, pelo que ela produz ali. Vamos ver se a gente acerta aqui qual que é a região dela? Só pra gente aprender onde fica. Ah lá, sul de Minas. Sul de Minas. Sul de Minas. Então vamos lá. Quando ela falou que não chovia mais de um mês, eu desconfiei que pudesse ser só no Triângulo, mas sul de Minas. Vamos embora. Bom, agora não tem previsão de chuva, é normal para a época do ano, a gente tem um período agora de tempo mais seco, de vez em quando vai chover por aí, mas é bem pouquinho, não dá para contar com chuva, pode ser até que o inverno feche com a chuva acima da média, mas como eu já falei, isso não significa muita coisa, tá? Olha só o gráfico para os próximos 30 dias, nada de chuva. Aqui, ó, por volta do dia 6 de julho, aumenta um pouquinho a nebulosidade, faz aquela carinha de que vai chover, mas não chove não, tá? Ó, em agosto pode acontecer
uma condição de chuva até um pouquinho mais duradoura, mas é chuva muito fraca. Depois o tempo seca, a maior parte aí do inverno vai ser realmente de tempo mais firme. Em setembro é que pode acontecer alguns episódios um pouco mais fortes de chuva. Então, eu diria que a última parte do inverno pode ser um pouco mais úmida para essa região do sul de Minas Gerais, tá? Junho, julho, agosto, principalmente tempo seco. Setembro é que pode ter um pouquinho de chuva. Vamos dar uma olhadinha na temperatura. O que vai acontecer agora? Ó, não tem previsão de queda tão acentuada. A gente está falando o café tá passando ileso de geada, né? Ainda bem. Eu falei agora há pouquinho que a gente não pode descartar o risco, porque o comportamento das massas de ar polar, né, em relação à temperatura do Pacífico, esse ano é diferente do ano passado. Elas são mais continentais e, portanto, são mais perigosas. Então, apesar dos modelos de previsão de temperatura não mostrarem risco de geada no sul de Minas, nas áreas produtoras de café, a gente tem que monitorar essa previsão, porque é um risco que tem esse ano, tá? Maior do que em relação ao ano passado. Ó, e aí, ó, para esses próximos 30 dias, nenhuma queda acentuada de temperatura, no mínimo 10, 9 graus, nada que possa trazer risco. Tá bom, Desirê. Agora voltamos para o Rio Grande do Sul, a cidade é Soledade. É o Davi Lima, que quer saber se os próximos 2 meses são de chuva e frio. Vamos lá. O Rio Grande do Sul é chuva, né? É o inverno que a gente tem um estado que tem mais chuva, né? É, a distribuição da chuva no inverno, o clássico é o seguinte: chuva no extremo norte do Brasil, aquela faixa norte, chuva ao longo da costa do Nordeste, principalmente faixa leste, e chuva no sul do país, principalmente Rio Grande do Sul. Apesar disso, Priscila, da gente ver a chuva com bastante frequência no Rio Grande do Sul, o volume, o acumulado total ao longo do inverno pode ficar um pouquinho abaixo da média. Nada preocupante, porque vai chover, só que não vai chover com grandes acumulados e aí pode não ser o suficiente para atingir a média do inverno. Mas olha aqui, ó, já tem umidade disponível no solo, para esses próximos dias tem previsão de chuva, é chuva fraca, mas é algo que deve manter a umidade do solo, até porque a temperatura cai em alguns momentos, isso também ajuda a segurar a umidade. Depois, em julho, vai ser um mês mais chuvoso, mais úmido, agosto também, talvez em setembro, ó, mesmo sem mostrar aqui o gráfico de setembro, mas talvez em setembro a gente tenha uma diminuição dessa chuva, porque aí ela vai subir um pouquinho para o Paraná. Lembra que chove no Paraná em setembro? Olha aqui, ó, Paraná, São Paulo, sul de Minas, ó, e aí diminui mesmo em setembro no Rio Grande do Sul, só pelo posicionamento da umidade. Tá bom? Tá. Desirê, você sabe que a gente, né, tem essa denominação, né, moça do tempo e tal, mas eu tô sempre de olho em todas as moças do tempo, eu tô sempre assistindo todas elas, e uma falou uma coisa bem interessante: no inverno a chuva é para poucos. Exatamente, é verdade. É verdade. Pros gaúchos, sim. Pro extremo norte do Brasil também. Faixa leste do Nordeste um pouquinho. Agora o restante é tempo seco mesmo. Priscila, estamos falando de Soledade. Deixa eu só falar da temperatura aqui. Fala da temperatura, Desirê. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Aqui tem, ó. No começo da semana que vem cai um pouquinho, 8 graus. Depois, 6 de julho, 2 graus, geada. 4 graus no dia 11 e depois -1 no dia 15 de julho. Então, para essa região, Soledade, Rio Grande do Sul, atenção com a primeira quinzena de julho, porque vem frio. No Rio Grande do Sul, a coisa vai... O inverno tem muita novidade, né? Ele tem onda de chuva, frio, tem frio, ele tem chuva, tem geada. Tem chuva, tem geada. É diferente a gente ver os outros gráficos das outras cidades do Sudeste, Centro-Oeste. É tudo meio, né? Estável. Estável. Agora, vai lá pro Rio Grande do Sul, uma hora chove, uma hora a temperatura despenca. No Rio Grande do Sul, inverno promete, isso que nossa amiga Nadiara veio embora para São Paulo. Veio. O nosso amigo também aqui, Leonardo, também. Veio para São Paulo. Nosso diretor de imagens está nos assistindo aqui hoje. Dentro do estúdio. Acompanhando de perto o nosso trabalho, né? Olha que maravilha. A gente vai agora para Novo Progresso, que fica no Pará, às margens da BR-163. O Clóvis Dietrich, que é da Fazenda Fortuna, quer saber quando que volta a chuva para ele iniciar o plantio. Priscila, fico impressionada com a sua dicção e a pronúncia dos sobrenomes. Anos de fono, muito bem, parabéns. Mas às vezes ele tropeça. Tropeça. Olha como aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Já tropecei já na palavra. É normal para essa época do ano também, tá? A chuva agora, quando ela acontece no Pará, é no norte do estado. Então agora não tem previsão de chuva. Nem a gente fala tempo seco na maior parte do Brasil. No Sudeste, em Mato Grosso do Sul, ao longo do inverno pode acontecer uma chuvinha aqui e outra ali. Agora no Pará não, tá? Porque as massas de ar polar, elas não alcançam essa região para provocar alguma chuva por lá, tá? Então é seco mesmo. Agosto
ainda seco. Vamos ver quando começam as primeiras pancadas. Meados de setembro, mas ainda muito fraca essa chuva. Outubro tem alguma chuvinha. E aí, final de novembro em diante, ganhando força. Só final de novembro. Muito bem. E agora a gente vai falar de Santa Salete, São Paulo. É o Laércio Nunes, que quer a previsão para os próximos 90 dias de chuva e frio. Para todo o inverno, Desirê. Salete, São Paulo. Ele quer chuva e frio. Chuva não vai ter, viu? A gente estava enxergando ontem algumas pancadinhas na segunda quinzena de julho. Em parte de São Paulo, menos ainda para Minas. Mas hoje cada nem dia isso. Mostra uma coisinha. Hoje nem isso. Ali, Vamos lá. Ó, tempo seco, ó, nada de chuva. Tava mostrando quando? Final de julho? Segunda quinzena de julho mostrava assim, Desirê, já tirou, ó, umas barrinhas ontem. Hoje já nem tem mais essa chuva. Uns toquinhos? Uns toquinhos. Todo mundo já está usando esse seu termo, viu, Desirê? A Heloísa, eu também estou usando, falei, olha, os toquinhos de chuva da Desirê. É quando a chuva não tem nem 10 milímetros diários. Exatamente, só tem uns toquinhos aqui, ó. Por volta do dia 7 de agosto. E pode ver que amanhã, se a gente abrir esse mesmo gráfico, já não vai mais estar aqui. Isso vai variar bastante mesmo, tá? E aquela história de onda de frio tardia também? Pode acontecer, mas é menos do que o ano passado. Menos do que o ano passado. Ano passado demorou para esquentar. Demorou. Esse ano pode acontecer, não descarta, mas é bem menos que o ano passado. Ó, setembro tem também um toquinho ou outro, final de setembro que começa a chover, tá? Final de setembro. É bem com a primavera. Vamos ver aqui se tem aquela... E não tem quebra. Final de setembro consolida. Consolida. Tá? É mais para Mato Grosso tem que tomar cuidado, né? Com aquela... Mato Grosso, Goiás, Cerrado Mineiro. Não, Goiás é o último a receber chuva. Eu tava olhando lá, nossa, Goiás só fim de outubro. Mato Grosso ainda consegue umas pancadas, mas Goiás fica seco até lá na frente. Ó, essa região não tem menos de 10 graus, tá? Ó. Não, muitos locais. Eu falei ontem que pro cafeicultor do sudeste do Brasil, não sei do norte do Paraná, pode ser que no norte do Paraná tenha alguma queda, né? Mas pro cafeicultor do sudeste do Brasil, esse inverno não apresenta risco. Não. Não teve geada no outono pro café. E agora no inverno também não estamos mostrando geada. Também não e por enquanto o milho segunda safra também, ó, tá escapando, tá? E você que está em casa, participe do AgroSomar, envie sua pergunta através de um vídeo via WhatsApp. O número é o 011 98524 0073. Se você quiser, pode ter esta ferramenta na tela do seu celular, tablet ou computador. É só fazer uma assinatura através do canalrural.com.br/agrosomar. Você que assiste o Canal Rural ganha 50% de desconto. Desirê, foi um prazer ter você aqui novamente. Agora eu vou prestar a Desirê para a Kellen Severo, que foi elogiada hoje ao longo do AgroSomar. Um abraço, uma boa tarde e mandem seus vídeos. É isso aí, a gente adora vídeo. Até já, gente.